Hoje nós temos uma grande expectativa, que é a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que no início da noite vai divulgar a nova taxa básica de juros. Eu falo em nova porque a aposta dominante do mercado financeiro é que virá mais um corte de 0,25 na taxa básica, na taxa Selic. Vamos falar com a Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe, economista da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Tudo bem, Denise? Toda vez que a aposta é diferente da minha, você me chama no dia do Copom. Mas faz tempo que a sua aposta está diferente da maioria também, né, Adeodato? É do grupo Pro Cautela e do mercado financeiro, e o Banco Central está lá testando patamares inéditos de juros. E agora tem até o coronavírus reforçando essa tendência, muita preocupação com relação ao impacto econômico, não é? Denise, de novo, a discussão é que... Vou dar um exemplo. Uma coisa que me preocupa é que a gente simplesmente desapareceu da pauta qualquer tipo de discussão sobre o problema fiscal brasileiro. A gente aprovou a reforma da Previdência, é importante, muda a trajetória, muda a perspectiva de longo prazo, mas ainda existe um ciclo muito importante a ser feito, e lembrando que fiscal é processo, não é decisão. Ou seja, precisa ser mantido o ciclo de diligência e de responsabilidade para que esse risco seja mantido sob controle. Ponto 2, nós temos mecanismos de transmissão de política monetária muito pouco eficientes, ou seja, a Selic não chega na ponta. Então, o que a nossa cabeça nesse momento é que a diferença que vai fazer esse corte adicional agora para descer de 4,5 no estímulo monetário é infinitamente menor do que a necessidade de reverter essa tendência em velocidade maior e ter que subir juros num espaço mais curto de tempo. Quando a gente olha a curva de juro, a curva futura, os mesmos alocadores que hoje estão, o que a gente chama de dado no juro, ou seja, apostando e pressionando por essa queda, e estão contratando via curva 9 altas subsequentes num ciclo de menos de 1 ano e meio para frente. E política monetária não deveria ser montanha-russa. O coronavírus é importante, o mundo parece que já entendeu que o primeiro TRI vai ser fortemente impactado, mas o que me parece é que existe uma certa condição de mover a barra do tempo, entendendo que isso é pontualmente um choque. Curiosamente, quando o choque joga contra o meu argumento, eu não trato ele como choque. Quando ele joga a favor, eu trato. O que a gente tenta fazer é ser isonômico, é entender que se é choque para um lado, é choque para o outro. Então, aparentemente o Copom deve cortar o 0,25, eu não tenho certeza absoluta que ele vai cortar, acho que existe até um risco de, caso venha um corte de 0,25, essa decisão não ser unânime dentro do Comitê de Política Monetária. Há uma discussão importante sobre hiato, e o comunicado dessa vez talvez faça mais diferença do que a decisão em si. E vamos tentar traduzir essa questão de curva de juros. O próprio mercado financeiro, que trabalha agora na média, ou na maioria, com a previsão de mais uma redução da Selic, a médio prazo conta com a retomada do movimento de alta para que se possa controlar efetivamente a inflação dentro dos limites aí da meta inflacionária, porque pode haver uma pressão adicional mais à frente, até pela retomada do crescimento econômico, é isso? Exato, e lembrando que a meta de inflação é decrescente, ela foi 4,25 no ano passado, é 4 esse ano, será 3,75 em 2021 e será 3,5 em 2022. E as decisões de política monetária são tomadas para fazer efeito naquilo que se chama de horizonte relevante para a inflação, ou seja, nos períodos à frente, e trazendo um componente fundamental que é a defasagem, ou seja, você toma uma decisão de juro hoje, ela não causa efeito na economia amanhã, ela causa efeito em um período mais para frente. E o que a gente analisa aqui na Eleven é que há
ainda um aspecto de defasagem que o ciclo anterior de queda não chegou, ainda não transmitiu os seus efeitos plenos para a atividade, para a economia real, e isso deve ser potencializado ao longo do ano com a volta da atividade, mesmo levando em consideração esse choque ou essa movimentação circunstancial por tudo que está acontecendo na China. Bom, e Adeodato, eu quero colocar até uma questão que eu estou vendo aqui pelas redes sociais, para quem está nos acompanhando com imagem, comentando no Facebook, que essa discussão é muito de mercado financeiro para jornalista e que não chega na população em geral, mas deveria chegar e pode chegar de uma forma indireta. Primeiro você falou dessa questão de mecanismos de transmissão. Nós ainda temos o custo do crédito relativamente alto no Brasil, que por aí você tem uma certa resistência ao repasse dos cortes da Selic na mesma proporção, na mesma intensidade, né? Não em termos percentuais, porque as taxas que nós temos, por exemplo, cartão de crédito, chegam aí aos 300%. Então é uma outra história. Agora, do ponto de vista da rentabilidade das aplicações, a gente tem esse repasse, a margem real está diminuindo muito, não é lucratividade do mercado, é lucratividade da pessoa que poupa e quer aplicar com uma certa segurança em renda fixa e está ganhando cada vez menos, se não tomar cuidado, perde em termos reais, não é? Porque não acompanha a inflação. E se não houver o controle efetivo, mais à frente pode vir a inflação. Então bate sim no bolso da população em geral. Que é exatamente o meu ponto, é a população, é a economia real, é a geração de poupança no sentido das famílias conseguirem acumular recursos, as empresas conseguirem proteger recursos para reverter isso em investimento com uma velocidade importante, que vira emprego, que vira renda, que vira atividade de maneira consistente. A sinalização de ter que inverter essa mão e subir o juro numa velocidade alta é muito mais negativa do que entender que a gente já tem o menor juro da nossa história, já trabalha com uma taxa de juro real, ou seja, a diferença entre, a grosso modo, entre a taxa básica de juro e a inflação em níveis que até muito pouco tempo atrás eram impensáveis. E a gente tem outras agendas micro, agendas de desregulamentação, agendas de preparação do ambiente de negócio para suportar essa nova realidade de taxa de juros. Ou seja, não deveria ser um jogo, muito dessa cautela que a gente prega e tem uma dose de pragmatismo. A maioria do meu tempo de estudo de economia muito influenciada pelo meu tempo em Chicago, então eu entendo a política monetária como um componente, como algo que deve ser perene, não é algo para ser movimentado como montanha-russa, e como tal eu vejo que a gente tem uma super chance de manter uma taxa de juros estruturalmente baixa por mais tempo, desde que a gente não aumente a pressão desnecessariamente para baixo, porque a gente não consegue pegar em tese, ou pelo menos a gente não consegue capturar a maior parte na economia real e nas pessoas, nas famílias, nas empresas, desta redução incremental. Certo. Quem efetivamente captura é quem está alocado apostando na queda de juros. Conversamos com Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigada. Uma boa tarde. Um abraço, Denise.